Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Estamos aí mais um episódio. Estamos no episódio 61. 61 dias aí de leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29 a o capítulo 31. Vamos aí deixar anotado aqui, marcado. Glória a Deus. Maravilha. Capítulo 29 de Deuteronômio. Estamos aí encerrando aí o livro de Deuteronômio, caminhando aí para o encerramento do livro de Deuteronômio. Louvado seja Deus. Vamos lá. Deuteronômio 29, verso 1. Estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas enquanto estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Moisés convocou todo o povo de Israel e lhe disse: Vocês viram com os próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito ao faraó, a todos os seus servos e toda a sua terra. Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Olha que interessante, né? Que Deus tinha feito todos aqueles sinais e maravilhas, só que Israel não entendia. Até hoje, porém, o Senhor não lhe deu mente para entender. Eles não estavam entendendo o que está acontecendo, a forma de Deus agir, como Deus estava agindo. O Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Olha isso. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e no entanto suas roupas e sandálias não se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento para que soubessem que Ele é o Senhor seu Deus. Quando chegamos aqui, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos atacaram, mas nós os derrotamos. Conquistamos seu território e o entregamos à tribo de Ruben, Gad e à meia tribo de Manassés, como sua herança. Portanto, obedeçam aos termos desta aliança para prosperarem em tudo o que fizerem. Todos vocês, chefes de tribos, autoridades, oficiais e todos os homens de Israel, estão hoje na presença do Senhor seu Deus. Estão acompanhados de suas crianças e esposas, bem como dos estrangeiros que vivem em seu meio, que cortam lenha e carregam água para vocês. Estão aqui hoje para entrar na aliança solene que o Senhor seu Deus faz com vocês. Aliança que inclui maldições. Ao entrarem na aliança hoje, ele os confirmará como seu povo e reafirmará que é o seu Deus, conforme prometeu sob juramento a vocês e a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não é só com vocês que faço essa aliança, incluindo suas maldições. Faço a aliança com vocês que estão hoje na presença do Senhor, nosso Deus, e também com as gerações futuras que não estão aqui. Vocês se lembram de como vivemos na terra do Egito e passamos pelo território de nações inimigas quando saímos de lá? Viram as práticas detestáveis delas e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro. Faço esta aliança com vocês para que ninguém, nenhum homem, mulher, clã ou tribo em seu meio se afaste do Senhor, nosso Deus,
para adorar os deuses das outras nações e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Aqueles que ouvirem as advertências desta maldição não devem se parabenizar e pensar: estou seguro, embora siga os desejos do meu coração obstinado. Isso levaria à ruína total. O Senhor não os perdoará. Ao contrário, sua ira e seu zelo arderão contra eles. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre eles, e o Senhor apagará seus nomes de debaixo do céu. O Senhor os separará de todas as tribos de Israel, a fim de derramar sobre ele todas as maldições da aliança, registradas neste livro da lei. Então as gerações futuras, tanto seus descendentes, como os estrangeiros que vêm de terras distantes, verão a devastação da terra e as doenças com as quais o Senhor a aflige. Dirão: a terra inteira foi devastada. A terra inteira foi devastada. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A terra inteira foi devastada por enxofre e sal. É uma terra estéril, onde não há nada plantado e nada cresce, nem uma folha de grama. É como os animais de Sodoma e Gomorra, a demais Zeboim, que o Senhor destruiu com sua furiosa ira. Todas as nações vizinhas perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Por que se irou tanto? E a resposta será: foi porque o povo desta terra abandonou a aliança que o Senhor, o Deus de seus antepassados, fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Afastaram-se dele para servir e adorar outros deuses que não conheciam, deuses que não lhes era permitido adorar. Por isso, a ira do Senhor ardeu contra esta terra e trouxe sobre ela todas as maldições registradas neste livro. Com grande ira e fúria, o Senhor arrancou o seu povo da terra e o baniu para outra terra, onde vivem até hoje. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Presta atenção. Deuteronômio 29, 29. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou. Tudo que Deus revelou para você a seu respeito, você é responsável por isso. Você tem que dar uma resposta para a revelação de Deus, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. E Moisés aqui no capítulo 30, ele vai chamar o povo para buscar a face de Deus, porque ali já era a geração atual que nasceu em meio ao deserto, uma geração que não viu as manifestações do poder de Deus para tirar o povo da terra do Egito. Embora aquela geração conhecia por ouvir falar, mas os olhos daquela geração não contemplou isso. Foi uma geração de jovens de 20 anos para baixo que nasceram no deserto. Israel ficou durante 40 anos no deserto e gerou filhos e filhas. Aquela geração que veio do Egito, apenas Josué e Calebe, que teve essa oportunidade de adentrar a terra de Canaã, daquela geração. Então a geração atual só conhecia por ouvir falar. Viu manifestações de coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, algumas manifestações da glória de Deus, o maná, água tirada da pedra, mas aqueles sinais, aqueles prodígios que foram feitos no Egito, essa geração atual que está prestes
a entrar, tomar posse da terra de Canaã, não viu, não contemplou. E é muito perigoso porque a geração anterior foi toda exterminada por reclamação, por murmuração. Então, o que fica na memória dessa geração atual é a murmuração, a reclamação, o descontentamento que a geração passada passou para a atual. Isso é muito perigoso. No capítulo 30, no verso 1, diz assim: no futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, seu Deus, os exilou, levem todas essas instruções a sério. Se nessa ocasião você e seus filhos voltarem para o Senhor seu Deus e se obedecerem de todo o coração, de toda a alma, a todos os mandamentos que hoje lhe dou, então o Senhor seu Deus restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações para onde os espalhou. Embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor seu Deus os ajuntará e de lá os trará de volta. Então, Israel precisa se arrepender. Todas as tribos de Israel precisam se arrepender. Israel num todo, incluindo as 12 tribos, precisa se arrepender para Deus restaurar a terra. Restaurar a terra. Ainda que estejam nos confins da terra, nos lugares mais distantes, contudo Deus trará de volta os judeus para a sua terra de Jerusalém. Mas, se não houver arrependimento, não tem como Deus reunir, né? Vamos lá. O Senhor seu Deus os trará à terra que pertencia a seus antepassados e ela será sua outra vez. Então ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. O Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes. Olha isso, transformar o coração. Todos nós precisamos de uma transformação nos nossos corações, irmãos. Glória a Deus. Transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes para que o amem de todo o coração, de toda a alma e para que vivam. Quer dizer, para mim amar a Deus, para me obedecer a Deus, eu preciso que o meu coração venha a ser transformado. E somente o Senhor pode transformar. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso coração. O Senhor seu Deus enviará todas essas maldições sobre os seus inimigos, sobre aqueles que os odeiam e os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor seu Deus lhes dará sucesso. Olha isso. O Senhor seu Deus lhes dará sucesso em tudo que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. Deus tinha prazer de ser generoso, de ser bondoso com o seu povo. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos prosperar. O desprazer, né? O desconforto, a tristeza de Deus é ver os seus filhos desobedecendo os seus mandamentos. E quais são esses? Quais são os mandamentos do Senhor? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amar a nós mesmos, nós cuidar mais de nossa vida, de nosso coração, irmãos, o mundo seria outro. A igreja seria outra. As manifestações de Deus seria outra. Porque cada um está buscando a sua melhora, a sua transformação. E a transformação não vem por outro caminho, a não ser pela palavra de Deus. Uma vez que nós colocamos a palavra de Deus em ação, em prática, a nossa vida é transformada. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele tem alegria, Ele se alegra em nos abençoar. O Senhor, seu Deus, se alegrará em vocês e lhe obedecerem, se lhe obedecerem, cumprirem os mandamentos e decretos escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma. Este mandamento que hoje lhe dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Não está guardado no céu tão longe que vocês tenham de perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-los até nos aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-los até nós para que possamos ouvir e obedecer? Não. A mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Por isso que é bom você ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias você tirar um período para meditar na palavra e ler a Bíblia de voz alta, em voz alta. Por quê? Para a palavra de Deus estar nos seus lábios. E aí a palavra de Deus nos seus lábios faz você pensar e faz você aplicá-la no teu coração. E aí do coração procede as saídas da vida. A palavra de Deus é um filtro na nossa vida. Você, diante das circunstâncias, diante das decisões que muitas das vezes precisamos tomar, precisamos levá-la, essa situação, até a palavra de Deus. Passar pela palavra de Deus. E só vai passar da peneira, do filtro, aquilo que for bom, a vontade plena do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós temos o poder de escolher. É um perigo, né? Porque tem pessoas que não sabem escolher. Muitas das vezes, todos nós, em algum momento de nossa vida, vamos fazer más escolhas. Por quê? Porque não aplicamos, não passamos pelo filtro que é a palavra de Deus. Ouçam agora. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se contudo seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e a adorar outros deuses, eu os advirto, hoje, de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. E essa escolha, até hoje, até os dias de hoje nós temos. Nós podemos fazer. Nós temos esse livre-arbítrio. Nós que estamos em Deus, né? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão inscritos, aqueles que estão
em Cristo e os seus nomes estão escritos no livro da vida. Esse tem o livre-arbítrio. Agora, aquele que está no mundo, ele não tem livre-arbítrio, ele é escravo. Ele é escravo dos seus prazeres. Ele é escravo dos seus vícios. Ele é escravo dos desejos da carne. A verdadeira liberdade só se encontra em Cristo. Aonde você decide. Aqui tem um copo de álcool. Eu devo tomar ou não? Eu tomo ou não? Eu bebo ou não? Eu tenho vontade de tomar esse copo com álcool. Mas eu sei que se eu fizer isso, as minhas atitudes vão ser desequilibradas, diferentes. Não vou estar sóbrio. Vou estar sob alguma influência. Alguma reação meu organismo vai ter. Meu corpo vai sentir. A minha mente vai sentir. E por isso as minhas atitudes não serão mais de sobriedade. Serão sobre o efeito do álcool. Só que para cada ação tem uma reação. Talvez eu possa perder um pouco do controle, porque estou sob o efeito de álcool. Mas quando o efeito do álcool desaparecer, sumir, passar, as consequências virão. Então hoje em Cristo você pode dizer não por amor a Deus, por amor a si mesmo e por amar ao próximo. Porque aquele que enche a cara, entra dentro de um carro e sai nas ruas da cidade, ele não está amando a si mesmo. Ele não está amando a Deus e muito menos o próximo. Uma vez que eu coloco o meu próximo em risco, a vida do meu próximo em risco, eu não estou demonstrando amor. Eu estou demonstrando ódio. Ou é amor ou é ódio. Né? É bem ou mal. Imparcialidade não provém de Deus. É sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém? Então, aqueles que estão escritos no livro na vida, aqueles que têm Cristo em seu coração, esses sim têm um livre-arbítrio. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 31. Josué se torna líder de Israel. Quando Moisés havia terminado de dar essas instruções a todo o povo de Israel, ele disse: Estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse: Seja forte e corajoso,
pois você conduzirá esse povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Moisés escreveu toda esta lei num livro e o entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois Moisés lhe deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, no acampamento do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, leiam este livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor seu Deus no lugar que ele escolher. Convoquem todos os homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor seu Deus e a obedecer fielmente a todos os termos desta lei. Façam isso para que seus filhos que não conhecem estas instruções as ouçam e aprendam a temer o Senhor seu Deus. Façam isto enquanto viverem na terra do qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Então, a cada 7 anos, na festa das cabanas, aonde Israel traria a memória no tempo em que estava sendo liberto das mãos de Faraó e vivendo em tendas no deserto, experimentando do maná, da água, das codornas que Deus provia diariamente. O sacerdote deveria ter esse compromisso com Deus de levar ao povo o livro da lei, para que o povo viesse a obedecer a Deus, porque obediência é prática. Obediência não é simplesmente eu dizer, eu obedeço a Deus. Não. Obediência é através de atitudes. E muitas das vezes você vai obedecer a Deus e não vai ter a aprovação dos homens. Porque a vontade de Deus, ela é diferente da vontade do homem. Deus, ele olha com um propósito. Quando ele pede para você fazer algo, ele vê lá na frente. A sua atitude hoje de obediência vai trazer grandes resultados lá na frente. Aí é que tá. Quem obedecer? Você vai obedecer a Deus ou vai obedecer os homens? Porque nem todos os homens temem a Deus e estão no centro da vontade de Deus. Por isso que nós devemos buscar sempre o Senhor, ouvir do Senhor a vontade dele sobre nossas vidas. Glória a Deus. Estamos se aproximando do fim, né? Dessa história maravilhosa de Israel, que Israel viveu antes de entrar na terra de Canaã. Após isso, vamos ler, semana que vem, nós vamos estar dando início, na segunda-feira, nós estaremos dando início no livro de Josué. Nós vamos ver os altos e baixos que Israel viveu. Né? Vamos ver aqui, ó. E aí Moisés, ele lê, né, os mandamentos, as leis, o livro da lei. Moisés escreveu toda esta lei num livro e entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança. E ele pede, né, para ler a cada 7 anos. Versículo 14. Ó. Então o Senhor disse a Moisés: é chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes apareceu numa coluna de nuvem que parou à entrada da tenda sagrada.
o Senhor disse a Moisés: você está prestes a morrer e a se reunir a seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir. Olha isso. Antes de morrer, Deus dá essa notícia para Moisés. Quando não estiver mais aqui, esse povo começará a se prostituir, adorando deuses estrangeiros e deuses na terra para onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Parece que Moisés morre com a sensação que a missão não foi cumprida, porque Deus já abre o verbo, rasga o verbo para ele, ó, você vai morrer, esse povo vai desviar todinho. Esse povo é rebelde. Então minha ira arderá contra eles, eu os abandonarei, esconderei deles minha face, e eles serão devorados. Imagine para Josué ouvir isso. Ele ia ser o próximo líder. O próximo líder ouvindo que o povo já ia se desviar. Estas calamidades nos atingiram, porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia esconderei deles minha face por causa de todo o mal que praticaram, adorando outros deuses, abandonando o Senhor. Escrevam, portanto, as palavras desta canção e ensinem-nas aos israelitas. Ajude o povo a aprendê-la para que ela sirva de testemunha a meu favor e contra eles. Pois eu os farei entrar na terra que jurei dar a seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Que interessante, né? Mesmo Deus sabendo que o povo não ia permanecer fiel, Deus ele não deixou de cumprir a sua palavra, a sua promessa. Deus prometeu que Israel tomaria posse da terra de Canaã, que daria uma terra que manava leite e mel. Deus prometeu e cumpriu, mesmo sabendo que aquela geração não iria obedecer a Deus. Olha que Deus misericordioso, Deus amoroso, né? Então, nós devemos sempre agradecer a Deus pelos benefícios, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei num livro, deu a seguinte ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que ele fique ali como testemunha contra vocês, pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se mesmo agora, enquanto ainda estou vivo, e em seu meio vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Convoque agora todas as autoridades e os oficiais de suas tribos para que eu lhes fale diretamente, e chame os céus e a terra para testemunharem contra eles. Sei que depois de minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra seus atos. Eu ia encerrar por aqui, mas falta apenas 2 capítulos para encerrar o livro. E eu vou estar dando continuidade aqui, ó. Capítulo 32. A canção que Deus deu a Moisés para que Josué ensinasse ao povo, para o povo se lembrar de que se eles desobedecer a Deus, maldições viriam. Vamos lá. Escutem, ó céus, e falarei. Ouça, ó terra, aquilo que digo. Que meu ensino desça sobre vocês como chuva. Que minhas palavras se derramem como orvalho. Caiam como chuva sobre a grama. Como garoa suave sobre o capim novo, proclamarei o nome do Senhor. Exaltemos o nosso Deus.
Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo que ele faz é certo, é um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. Seu povo o tratou de maneira desleal, agiu maldosamente não com seus filhos, e não como seus filhos. São uma geração perversa e corrompida. É assim que retribuem ao Senhor. Povo tolo e sem juízo. Não é ele o pai de vocês que os criou? Não foi ele que os fez e os estabeleceu? Lembre-se dos dias de muito tempo atrás, pense nas gerações passadas, pergunte a seus pais, e eles os informarão. Consultem os líderes, e eles contarão. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites dos povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é sua propriedade especial. Encontrou numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes, cercou-os e cuidou deles. Protegeu como a pupila de seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou. Nenhum Deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos dos campos. Nutriu-os com mel de rocha. Olha isso, nutriu-os com mel da rocha e azeite dos altos rochedos. Alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho, com a gordura de cordeiros, de carneiros e de bodes de Bazã. Comeram o melhor do trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Jesurum não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Deus que os criou, fizeram pouco caso da rocha de sua salvação, provocaram seu zelo, adorando deuses estrangeiros, despertaram sua fúria com ídolos detestáveis, ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus, deuses que não conheciam, deuses novos, sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram. Abandonaram a rocha que os gerou, esqueceram-se do Deus que os fez nascer. Rocha aqui fala de Cristo, irmãos. O Senhor viu isso e se afastou, provocado a ira por seus filhos e filhas. Disse: eu os abandonarei, veremos o que será deles. Pois são uma geração perversa, filhos infiéis. Provocaram meu ciúme adorando coisas que não são Deus. Despertaram minha ira com seus ídolos inúteis. Agora provocarei seu ciúme com uma gente que nem sequer é povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata, pois minha ira arde como o fogo e queima até as profundezas da sepultura. Devora a terra e todas as suas colheitas e incendeia os alicerces dos montes. Amontoarei calamidades sobre eles e os derrubarei com minhas flechas. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta e enfermidade mortal. Enviarei as presas de animais selvagens e o veneno das serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa a espada trará morte dentro dela. O pavor atingirá. Rapazes e moças, crianças e idosos. Meu desejo era aniquilá-los, apagar de sua lembrança dentre os povos. Mas temi a reação dos inimigos de Israel, que entenderia mal e diriam: foi o nosso poder que triunfou? O Senhor nada teve a ver com isso. Israel, porém, é uma nação sem juízo. Seu povo é todo sem entendimento. Ah, se fossem sábios e compreendessem essas coisas. Ah, se soubessem o fim que os espera. Como poderia uma só pessoa perseguir 1000 deles, e 2 pessoas fazer 10.000 fugirem? A não ser que sua rocha os tivesse vendido. A não ser que o Senhor os tivesse entregado.
Mas a rocha de nossos inimigos não é como nossa rocha, como até eles mesmos reconhecem. A videira deles vem da videira de Sodoma, dos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno, e seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de cobras, peçonha mortal de serpentes. O Senhor diz: acaso não selei estas coisas e guardei em meus tesouros? A vingança cabe a mim. Presta atenção. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco. No devido tempo, seus pés escorregarão. Quer dizer, não é para o ser humano ser vingativo. A recompensa vem de Deus, a vingança vem de Deus. O dia da calamidade chegará e seu destino os alcançará. Por certo, o Senhor julgará seu povo e mudará seus planos para seus servos. Quando vir que a força deles se esgotou e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre, então ele perguntará: onde estão seus deuses? As rochas que se refugiaram? Onde estão os deuses que comeram a gordura de seu sacrifício e beberam vinho de suas ofertas? Que esses deuses se levantem e os socorram, que eles lhes deem abrigo. Vejam agora que eu sou o único, não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou a vida. Causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar de minha mão poderosa. Agora, levanto minha mão para o céu e declaro: tão certo quanto eu vivo, quando eu afiar minha espada reluzente e começar a fazer justiça, eu me vingarei de meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitaram. Farei minhas flechas e se embebedarem de sangue, e minha espada devorará carne, o sangue dos massacrados e dos prisioneiros e as cabeças dos livres inimigos. Alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se com o seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele, pois ele retribuirá o sangue de seus filhos e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que o odeiam e purificará a terra de seu povo. Então Moisés foi com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras desta canção para o povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras ao povo de Israel, acrescentou: levem a sério todas as advertências que hoje lhe dei. Transmitam-nas como ordens a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos desta lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a elas, terão vida longa na terra da qual tomaram posse quando atravessarem o rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: vá a Moabe, as montanhas a leste do rio, e suba ao Monte Nebo, do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali no monte e será reunido a seus antepassados, como Arão morreu no monte Hor e foi reunido a seus antepassados. Será assim, porque vocês dois quebraram minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Não honraram minha santidade para os israelitas. Por isso você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. No capítulo 33, Moisés vai abençoar o povo, vai liberar uma palavra de bênção ao povo. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos israelitas antes de sua morte. O Senhor veio do monte Sinai e alvoreceu sobre nós desde o monte Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio de Meribá, Cádiz, com fogo ardente em sua mão direita.
Por certo, ele ama seu povo. Todos os seus santos estão em suas mãos. Seguem seus passos, recebem seus ensinamentos. Moisés nos deu a lei, a propriedade especial do povo de Israel. O Senhor era rei em Jesurum. Quando os líderes do povo se reuniram, quando as tribos de Israel se juntaram como uma só, que a tribo de Ruben viva e não desapareça, embora não seja numerosa. Foi isto que Moisés disse a respeito da tribo de Judá. Ó Senhor, ouve o clamor de Judá e reúne-se como um só povo. Dá-lhes forças para defender sua causa e ajuda-os contra seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, disse: Ó Senhor, deste o Tumim e Urim, as sortes sagradas a teus servos fiéis. Tu os provaste em Massá e lutaste com eles junto às águas de Meribá. Os levitas obedecerão a tua palavra e guardaram a tua aliança. Foram mais leais a ti que os próprios pais. Ignoraram os parentes e não reconheceram os próprios filhos. Ensinaram teus estatutos a Jacó, deram tuas instruções a Israel. Oferecem incenso diante de ti e apresentam holocaustos inteiros no teu altar. Abençoa o serviço dos levitas, ó Senhor, e aceita todo o trabalho de suas mãos. Quebra os quadris de seus inimigos, derruba seus adversários, para que nunca voltem a se levantar. A respeito da tribo de Benjamim, disse: Benjamim é amado pelo Senhor e vive em segurança ao seu lado. Ele o protege continuamente e o faz descansar sobre seus ombros. A respeito da tribo de José, disse: O Senhor abençoe suas terras com a dádiva preciosa do orvalho do céu e a água das profundezas da terra. Com os ricos frutos que amadurecem ao sol e as colheitas fartas de cada mês. Com as mais excelentes safras dos montes antigos e os ricos frutos das colinas eternas. Com as melhores dádivas da terra e sua fartura e o favor daquele que apareceu no arbusto em chamas. Que essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José e coroem a fronte do príncipe entre seus irmãos. José é majestoso como um touro jovem, tem a força de um boi selvagem. Com seus chifres expulsará as nações distantes até os confins da terra. Essa é a minha bênção para as multidões de Efraim e para os milhares de Manassés. A respeito da tribo de Zebulon, disse: Que o povo de Zebulon prospere em suas viagens, que o povo de Issacar prospere em suas tendas. Convocam o povo ao monte para lhe oferecer os sacrifícios apropriados. Fartam-se das riquezas do mar e dos tesouros escondidos na areia. A respeito da tribo de Gade, disse: Abençoado é aquele que expande o território de Gade. Gade fica à espreita como leão, para arrancar um braço ou uma cabeça. O povo de Gade tomou para si a melhor parte da terra. A ele foi entregue a porção do líder. Quando os líderes do povo estavam reunidos, executou a justiça do Senhor e obedeceu seus estatutos para Israel. A respeito da tribo de Dan, disse: Dan é filhote de leão que salta de Bazã. A respeito da tribo de Naftali, disse: Ó Naftali, você é rico em favor e repleto das bênçãos do Senhor. Herdará as terras do oeste e do sul. E a respeito da tribo de Azer, disse: Que Azer seja mais abençoado que os outros filhos. Seja ele estimado por seus irmãos e banhe os pés em óleo de oliva. Que as trancas de suas portas sejam de ferro e bronze, e sua força dure por todos os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurum. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los e monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é seu refúgio, e seus braços eternos o sustentam. Expulsa os inimigos de diante de vocês e grita: destruam esses povos. Israel viverá em paz. A fonte de Jacó estará segura, numa terra de cereais e vinho novo.
onde os céus gotejam o orvalho. Como você é feliz, ó Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é teu escudo protetor, a sua espada triunfante. Seus inimigos se esconderão de medo diante de você, e você lhes pisoteará as costas. Capítulo 34. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, até o topo do Pisga, do lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Dan, toda a terra de Naftali, a terra de Efraim, Manassés, a terra de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o Vale do Jordão, com Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. O Senhor disse a Moisés: essa é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: eu a darei a seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe. Mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu. E, no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Quer dizer que, fisicamente, Moisés tinha saúde para tomar posse da terra prometida. Mas ele foi impedido. Por quê? Deixou o povo, a impaciência, a rebeldia do povo, fazer com que ele desobedecesse uma ordem de Deus. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o período do ritual de luto. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Você vê que a imposição de mãos, desde lá no Antigo Testamento, é importante. Você recebeu uma oração. Alguém de autoridade, alguém que tema a Deus, impor as mãos sobre você e orar, e interceder por você. Por isso, os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo o Israel. Amém? Encerramos hoje o livro de Deuteronômio. Glória a Deus. E na segunda-feira nós estaremos dando início ao livro de Josué. Algumas mudanças estão acontecendo em minha vida. Graças a Deus. Deus tem abençoado, Deus tem agido, tenho experimentado da bondade e do favor de Deus. Por conta de algumas mudanças que estão acontecendo, o nosso plano de leitura é diário. Era para ser diário, né? Era para ser de domingo a domingo. Mas por conta dessas mudanças que estão acontecendo, eu tenho a necessidade de informar
que o plano de leitura vai ser permanecido, vai ser as 52 semanas, porém, não vai ser de domingo a domingo mais, vai ser de segunda a quinta-feira, de segunda a quinta. Porque aos finais de semana, eu tenho a necessidade de cuidar da minha casa, cuidar da minha família. E o tempo que eu quero dedicar ao Senhor é diferente desse daqui. Esse tempo que eu estou aqui, estou dedicando ao Senhor, mas com o propósito de compartilhar com vocês a leitura da Bíblia. Aos finais de semana, sexta, sábado, domingo, é outro propósito. É a família, é a igreja. Temos o Ministério A Palavra de Deus, aqui na cidade de Marília. Irmãos, tem intercessão, tem louvor, tem palavra, tem busca. Então, eu preciso fazer essa divisão, essa separação aí dos dias. Então, de segunda a quinta, se aplicando a leitura e o compartilhar com vocês. E no final de semana, buscando a Deus aqui em casa, fazendo campanhas de oração. E é outro propósito, é outra pegada. Amém? Então, eu tinha que passar isso para vocês. Então, a partir de segunda-feira, vai ser de segunda a quinta o plano de leitura. Vai ser as 52 semanas lidas, né? 52 semanas lidas. Mas, lembrando que eu fiz a gravação em 55 dias corridos, né? Essa é a gravação número 61, né? E tem sido bênção do alto. Louvado seja Deus. Que Deus venha nos abençoar aí a cada dia, né? Cada dia andando de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Na segunda-feira estaremos aí dando início ao livro de Josué. E vai ser bênção do alto. Nós vamos conhecer ali uma parte, o altos e baixos. Vamos viver aí uma parte de Israel, uma parte até que vitoriosa que Josué viveu com Israel. Mas após o livro de Josué, eu acredito que vem o livro de Juízes, aí começa o altos e baixos, a oscilação, tudo aquilo que Deus revelou para Moisés lá na tenda do encontro, né? Vai começar a acontecer. Enfim, temos a oportunidade de conhecer as Escrituras e de fazer diferente, né? É bom a gente aprender com o erro alheio. Não queira você cometer o mesmo erro. Aprenda com o erro dos outros. Aprenda com o erro dos outros. É a melhor opção, a melhor saída, é a melhor escolha nossa. É a melhor escolha sua. Aprender com o erro alheio. Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado por esse momento. Peço a Ti, Senhor, humildemente, que abençoe a cada um que vai ouvir, que vai assistir esse vídeo em algum momento de sua vida. Peço a Ti, Senhor, meu Deus, que os Teus anjos cubram a cada um. Que o Senhor demonstre o Seu amor, a Tua graça, o Teu perdão, a Tua misericórdia, e que o Senhor venha se alegrar abençoando os Teus filhos, me abençoando, abençoando a casa dos Teus filhos e abençoando a minha casa, abençoando a família dos Teus filhos e abençoando a minha família. Tudo está debaixo de Tuas mãos. E peço a Ti, Senhor,
mais da tua presença, mais da tua alegria em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Segunda-feira estaremos de volta.